Olá, boa tarde. Meu nome é José Carlos, né? Eu sou amigo da Lília, que é diretora da escola onde eu trabalho. Eu sou professor de matemática nessa escola e eu tenho um filho que agora tem 18 anos e quando ele tinha 10 anos a gente descobriu que ele era autista. Vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo de descoberta. Na verdade, assim, o meu filho ele nasceu com um problema chamado atresia de esôfago, que ele teve um pouco de dificuldade. Quer dizer, a atresia de esôfago, na verdade, assim, ele teve que fazer uma cirurgia logo que ele nasceu, né? E aí ele teve uma dificuldade alimentar por conta disso, né? Então, algumas coisas que aconteciam durante a primeira infância deles, a gente associava muito ao fato dele ter nascido com atresia de esôfago. Então a gente achava que por ele ter essa dificuldade de se alimentar, isso poderia ter, de alguma forma, influenciado nas questões de convívio dele com outras crianças, porque ele foi para a escolinha um pouquinho mais tarde, ele já não se socializava muito em festinhas por conta desse problema. Mas aí a gente, com o tempo, a gente foi percebendo que era uma coisa um pouco mais. Não era só isso, porque esse problema já estava superado e a gente começou a perceber que mesmo assim ele continuava tendo essa dificuldade de socialização. Algumas vezes na escola a gente foi chamado para conversar sobre esse problema, né? Eu e a mãe dele. E a princípio era só um problema de socialização. Eu era um menino que ele não brincava com outras crianças, não se comunicava muito bem com outras crianças, mas que ele aprendia, que ele não tinha dificuldade na leitura e aprendia o que era ensinado na escola. Porém, com o tempo, a gente percebeu que essa dificuldade de convívio com outras crianças era um pouco mais séria. A gente percebeu que ele começou a ter é, interesses, né, mais repetitivos, né? É, ele tinha uma dificuldade assim de aceitar mudanças nas coisas. Eu me lembro bem que numa fase aí de uns 10, 11 anos, ele começou com um interesse por montar coisas de papel, então ele pegava cartolina, pegava papel, recortava, montava carrinho, montava boneco. Então isso era para ele era assim uma coisa que ele ficava horas, né? Ficava o tempo todo fazendo aquilo. E ele tinha uma dificuldade assim com mudanças, então a posição do sofá, a posição da mesa, o tapete, a almofada, tinham sempre que estar no mesmo lugar. Então isso daí foi o que despertou na gente assim uma percepção de que tinha alguma coisa estranha com ele. E aí a gente foi procurar, né, conversando com uma amiga que também tinha um menino autista, né? E a gente acabou se conhecendo. Conversando, a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que realmente tinha coisas que ela me falava do filho dela que tinha muito a ver com o meu filho. E aí a gente foi procurar ajuda médica nesse momento, né? A princípio com uma pediatra, que nos encaminhou para uma neuropediatra, e a gente realmente detectou que ele tinha um autismo que na época eles consideraram como um autismo leve ou Asperger, né? Eu não sou muito especialista nessa área, mas assim, eu já sei que tem um pouco de diferença entre essas coisas. Então a primeira neurologista que ele passou colocou ele como Asperger. Depois uma segunda como autista leve. Então assim não ficou assim muito claro. Então, assim, esse foi o processo de descoberta, né? Foi um processo assim que demorou muito tempo, porque a gente sempre achava, isso daí é coisa de criança, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco ele cresce um pouquinho mais. E a gente, né, como ele era um menino assim que ele aprendia na escola, ele não tinha dificuldade de aprendizado, a gente não deu muita atenção para isso, né? Mas a gente percebe que depois que você tem esse laudo, você começa a observar algumas coisas que aconteciam quando ele era criança, né? Forma dele agir, até mesmo essas manias que a gente percebeu depois, a gente já percebia que ele já tinha desde criança, desde pequenininho. Então, assim, é aquela coisa, o pai de primeira viagem, que não conhece o problema, que nunca teve contato com outras crianças com esse tipo de problema, a gente tem um pouco de dificuldade se a criança tem um autismo leve para detectar. Mas quando você detecta, você começa a perceber todos esses pontos que realmente deixam claro que a criança realmente ela é autista. Então não é um diagnóstico difícil de fazer. Quando você conhece as características do problema, assim,
do autismo. Vou falar um pouquinho sobre o convívio com ele, né? Eu moro com ele junto com a minha filha, né? Eu sou divorciado desde 2012. Até um pouco disso eu vou falar assim, porque as famílias, né, logo quando você descobre que você tem um filho ou uma criança com um tipo de deficiência, dificuldade, sei lá qual que seja o termo que a gente queira adotar, é um processo que você precisa trabalhar com aquilo. Né? Você precisa entender que algumas coisas na sua vida vão mudar. Né? Alguns chamam isso de luto, aceitação, você pode usar o termo que quiser. Mas é importante você ter essa percepção que algumas coisas que você pensava sobre o seu filho vão ser diferentes do que aquilo que você imaginava que seriam. E as pessoas precisam superar isso a seu tempo, né? Não dá pra você dizer, ó, faça isso rápido ou faça isso devagar. E normalmente nos casais, às vezes tem no casal, o homem e a mulher, e que são pais e mães dessas crianças, vai ter aquele que vai conseguir entender o processo mais rápido e o outro talvez vai demorar um pouco mais. E às vezes esse conflito, né, de tempos entre os dois causa algum tipo de desentendimento e acaba causando até o problema da não continuidade daquele casamento, que foi um pouco que aconteceu comigo e com a ex-mulher, que é a mãe do meu filho, do Thales. A gente tinha um problema assim muito sério em relação a ele, porque houve um delay muito grande no sentido dela de aceitação do problema dele e de entendimento do problema dele, que inclusive hoje ainda persiste um pouco. Mas o importante é você, assim, eu não sei se tem algum pai ou mãe de criança, mas o importante é você tentar perceber que o seu filho ele tem um autismo, isso não é imutável, né? É uma situação que ela não tem cura. Não adianta ficar procurando coisas na internet, situações, e porque criaram um remédio novo. Isso é tudo muito ilusório. Né? Pode até ser que surja alguma medicação no futuro, mas não é uma coisa para que 2, 3 anos. É uma coisa que talvez aí daqui a 20 anos que surja alguma coisa nesse sentido. Então eu não tenho muitas expectativas nesse sentido. Eu sou bem... eu tenho uma amiga, como eu falei para vocês, que também tem um filho, que estuda bastante sobre esse assunto. Às vezes a gente conversa sobre isso. É um processo que vai levar um tempo para a ciência entender muito bem isso. E um pouco porque também as pesquisas nessa área são limitadas, né? Você não tem o mundo inteiro pesquisando sobre autismo. Você tem alguns pesquisadores em uma ou outra universidade pesquisando sobre o assunto. Dos desafios, né? Eu coloquei aqui alguns. Primeiro do convívio, né? Eu não falei do convívio ainda. Não é difícil conviver com meu filho. Meu filho é uma pessoa tranquila para se conviver. É claro que por ele ter esse pensamento rígido, né? A gente fala que o autista ele tem um pensamento rígido. As mudanças para ele são difíceis, então ele aceitar que as coisas vão mudar é difícil. Ele entrou numa fase agora que ele terminou já o ensino médio, né? Que ele está tentando se encontrar numa profissão ou num trabalho, então ele está um pouco ansioso, né? Teve um momento aí que ele até ficou um pouco depressivo. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, porque eles têm esse processo mais difícil de falar sobre o que estão sentindo. Então a gente tem que observar muito eles e estar próximos e entender realmente o que está passando pela cabeça deles. Entender uma coisa também assim, que as pessoas falam assim, o autista ele não tem sentimento. Isso é uma grande mentira. Eles são como nós, eles têm sentimentos, eles se magoam, eles ficam tristes, eles ficam sensíveis quando são maltratados, eles percebem quando são excluídos. Então, assim, eles têm sentimentos, sim. Eles têm dificuldade de falar sobre os sentimentos deles, eles têm dificuldade de se comunicar, mas eles são pessoas como a gente, que têm sentimentos. E é importante a gente falar sobre isso. Então, os desafios, né? Os desafios, eu acho que o maior desafio é a sociedade entender como que essas crianças funcionam. O autista, ele é diferente de nós em vários pontos. Então, o que pra gente é óbvio, para eles não é, né? O que pra gente às vezes é uma brincadeira, para eles é uma coisa séria.
É, Então, assim, o que eu percebo, assim, quando a gente pensa em pessoas muito radicais, assim, né, às vezes a gente consegue perceber que existe uma associação. Pessoas com autismo, às vezes, são muito radicais em alguns pensamentos deles, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, esse menino é radical, né? Ele só pensa desse jeito, né? Você não consegue, assim, entender um pouquinho que essa questão da radicalidade dele, da forma dele ser, tem a ver com o autismo, porque o autismo ele tem esse pensamento rígido, né? Então, é, às vezes não é porque ele tem uma insensibilidade a questões sociais do mundo ou a outras questões que ele se centraliza muito nele, que ele é muito egocêntrico. É porque esse pensamento rígido do cérebro dele faz com que eles vejam as coisas sempre de um mesmo modo. E essa transformação dessa forma de ver as coisas é um processo mais lento do que é pra gente. A gente consegue, assim, talvez, num processo educativo, com aulas de sociologia, de história, principalmente ciências humanas, apesar de dar aula de matemática, eu acho que são disciplinas fundamentais para a formação do ser humano. A gente consegue rever, né, entender como que funciona o indivíduo, né, a sociedade, né. Para o autista é mais difícil, né? Tanto é que vocês podem observar que os autistas normalmente eles vão melhor nas disciplinas de exatas do que nas chamadas disciplinas de humanas, né? Porque esse pensamento rígido prejudica isso, porque a exata ela é uma disciplina que é aquilo e acabou, né? Você entendeu aquele conceito, é aquele conceito. E quando você estuda sociologia, filosofia, história, você está lidando com aspectos muito mais amplos, né? Aspectos muito mais diversos da sociedade humana. Então, o maior desafio, eu acho que, com relação ao meu filho, é esse. Que ele tem esse pensamento muito rígido, esse desenvolvimento humanístico dele, né, que deveria ser feito, né, talvez durante o processo escolar, por essas disciplinas, ele não conseguiu ter. Então, assim, talvez com o tempo, né, a gente sabe que isso é um processo e às vezes a gente vê pessoas também que não são autistas e que também têm essa dificuldade. Então não é uma coisa que também é só do autista, né? Mas eu acho que o desafio maior é esse. O desafio também talvez ele se incluir agora no mercado de trabalho, né? Porque esses dias, por exemplo, ele foi fazer uma entrevista de emprego, né? Ele falou que ele era autista, tudo, mas ele falou assim, nossa, pai, eu fiquei meio chateado porque, assim, as pessoas que estavam na minha frente, a entrevista demorou 15 minutos, 20 minutos. Eu entrei e eu saí em menos de 3 minutos, porque eles são assim, de controlar o tempo, de observar essas coisas, né? Então ele sentiu assim, por que será que a minha entrevista foi tão rápida, né? Só porque eu falei que era autista, eu já fui meio que eliminado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? Hoje em dia ele gosta muito de dublagem, né? O sonho dele é ser dublador, ele está fazendo um curso é, voltado para essa área. E a gente espera que ele consiga se adaptar nesse trabalho, ou se não conseguir esse trabalho, fazer alguma coisa em outra área que ele se adapte melhor. E por último, que eu ia falar assim, é com relação à sociedade, né? A sociedade tende a ver o autismo como aqueles personagens que aparecem em alguns filmes, na TV. Então você tem lá o menino do Big Bang Theory lá, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas lá nessa série Big Bang Theory tem um rapaz que faz o papel exato de um autista, né? E ele é muito inteligente, ele é um físico e tal, né? Mas aí tudo vira em torno de uma piada e em torno do comportamento dele. Não vejo a série como, né? Eu assisto também, rio, acho engraçado, tudo. Só que eu tenho consciência de que aquilo não é a realidade do autista, né? O autista, na maioria deles, eles não têm assim uma grande facilidade com alguma coisa. Muito pelo contrário, eles têm dificuldade para aprender as coisas. São casos muito específicos, muito raros, que eles nascem com essa superdotação. Um outro exemplo também é aquele do médico lá, o Bom Doutor, eu acho que é esse o nome da série. Que também o menino é super inteligente, né? E, e aí você retrata ali o autista de uma forma assim que não é o padrão. Aquilo é se é que existe, é uma raridade, é uma coisa muito extrema, né? Na maioria dos casos, eles são
Crianças que têm uma dificuldade muito grande de socialização, têm uma dificuldade muito grande de aprendizado de alguns conceitos, né, principalmente quando são lidados mais a questão das ciências humanas, né, que são história, geografia, filosofia, sociologia. Tem uma dificuldade muito grande de entendimento de conceitos relacionados a lidar com outras pessoas. E o aprendizado deles né, não são superdotados na grande maioria. Então, e também não são aqueles, não fazem aquelas coisas que às vezes você vê ali no Big Bang Theory, né? Ele, por exemplo, coloca ali que o rapaz ele quer sempre sentar no mesmo lugar do sofá. Eles têm um pensamento rígido, eles gostam de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, certo? Mas não é também dessa forma, né? Eles são negociáveis, eles, você sabendo lidar com eles, você consegue mostrar para eles as coisas que podem ser mudadas, que para quando são mudadas para melhor vão ser produtivas para eles. Então, o que eu vejo em relação à sociedade é assim, que a sociedade tem muito que aprender ainda sobre o que é o que é o autismo, tem muito que aprender ainda sobre o que é síndrome de Down, sobre o que é deficiência intelectual, sobre muitas coisas, né? Porque existe muito preconceito, existe muito preconceito não no sentido da palavra ruim mesmo, que você acha que é uma coisa e que não é exatamente aquilo, né? A palavra vem antes de ter formado o conceito, né? Então, o que eu queria dizer para vocês sobre o meu filho é isso. Espero que de alguma forma eu tenha colaborado aí para o trabalho da Liliane. A Liliane é uma pessoa que trabalha comigo, que a gente aprendeu a se gostar muito, a ser amigos, né? A gente, aquela coisa, a gente dá tempo para conhecer as pessoas, a gente conhece melhor, né? E hoje eu tenho ela como uma amiga mesmo, uma colega de trabalho, mas mais que uma colega, ela é uma amiga, uma pessoa que a gente conversa, que eu desejo para ela muita sorte na vida dela e espero que eu tenha colaborado com o trabalho dela. Um abraço a todos.